A palavra é Jesus Cristo. Damos início ao nosso programa em que meditamos a palavra de Deus acolhida como palavra que nos salva. Bem-vinda! A palavra é o Senhor que nos fala neste 22º domingo do tempo comum. Com a igreja nós rezamos hoje dizendo: Deus onipotente, fonte de todo o dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom, e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Concluímos com este domingo o santo mês de agosto. E no domingo que vem já estaremos no mês da Bíblia. Aliás, a partir de amanhã já seremos introduzidos no mês de setembro. Que o Senhor seja bendito pelo mês que se conclui e louvado pelo mês que se inicia amanhã. Deixamos para trás o mês vocacional e entramos no mês privilegiado da Palavra de Deus, da Bíblia. Também em tantas paróquias nossas é o mês do dízimo. Nós vivenciamos nossa fé naquela sinodalidade que compartilha tudo, porque partilhar muda tudo. Deus te abençoe e te guarde. Volva para ti a sua face, te dê a sua paz, nesses tempos tão necessitados deste dom precioso que é a paz, a alegria, a convivência harmoniosa, a superação das invejas, das intrigas, das divisões, de tudo aquilo que é arrivismo, concorrência, tola, inútil, absurda, mais ainda, dos desrespeitos às pessoas em todas as suas condições e diversidades. Nós deploramos tudo que ameaça a dignidade e a paz das pessoas, famílias e nações. E enaltecemos tudo o que constrói a graça de uma família feliz, de uma pessoa bem-sucedida na comunhão com o seu Deus, na correta relação interpessoal e inclusive com o meio ambiente. Nós pedimos a Deus o perdão para os nossos pecados neste domingo e a graça de fazer a sua vontade com amorosa solicitude. A palavra de Deus contida na liturgia da palavra da missa deste 22º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21 e dos versículos 30 a 31. O salmo responsorial será o Salmo 67, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. A segunda leitura está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 18 e 19, e dos versículos 22 a 24a. E o evangelho deste 22º domingo do tempo comum está em Lucas, capítulo 14, versículo 1 e dos versículos de 7 a 14. Bem-vindo ao nosso programa A Palavra é Jesus Cristo. Obrigado pela audiência ao nosso programa e à programação deste veículo de comunicação que o transmite. Muito obrigado por apreciar toda a produção do nosso serviço gratuito e alegre ao Reino de Deus, que quer partilhar do coração ao outro, a todos, ao mundo inteiro, fazendo ecoar acima dos telhados, como nosso Senhor quis, o dom da sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude, para que a sua sabedoria e luz facilitem a leitura e a meditação da palavra de Deus e nos leve a comunicá-la com entusiasmo e a mesma sabedoria e luz que nos vem do Senhor Espírito Santo. Vamos então ouvir e meditar
a primeira leitura da Santa Missa deste 22º domingo do tempo comum. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro do Eclesiástico traz sentenças que evocam, exibem a sabedoria popular do povo de Israel em tempos de construção da sua identidade dentro da região onde estava situado. Não há só um sábio, há tantos saberes e homens e mulheres sábios, sábias, que contribuem numa escola de sabedoria, com uma sabedoria que vem desde a infância, transmitida de pais para filhos, de avós para netos, de geração em geração. A sabedoria que verificou que condutas errôneas não devem ser repetidas, que tudo deve ser ajustado e acertado para se tornar alguém capaz de uma convivência frutuosa, quer para o bem dos circunstantes, quer para o louvor de Deus. É por isso então que encontramos dentro do livro do Eclesiástico estes conselhos que são dados em casa, de pais para filhos. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e tu serás amado mais do que um homem generoso. Ou seja, em um tempo em que sempre se exalta o arrogante, o prepotente, o poderoso, o grandão, a sabedoria familiar ajuda a valorizar o pequeno, porque diante de Deus este sim pode ser exaltado. Os que se exaltam já têm o que procuram. O que vão esperar mais de Deus? É necessário então que recuperemos a prática da humildade. Humildade vem de humus, da terra, do pouco, do baixo, do nada. Lá onde está a origem de tudo, mas para onde poucos querem voltar. A morte vai nos devolver a humildade. Tornará o nosso corpo humus. Fará com que voltemos ao pó de onde proviemos. Antes disso, é necessário que a gente aprenda a viver na humildade que educa, constrói, simplifica, descomplica, para que o mal do orgulho não se enraize e cresça em nós. O orgulhoso tem uma planta de pecado enraizada nele, e ele nem se dá conta, nem compreende, diz o sábio do livro do Eclesiástico hoje. Todavia, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com ouvido atento, deseja a sabedoria. Qual sabedoria? Aquela que vem do alto, nossa mãe. A sabedoria que vem dos nossos ancestrais. A sabedoria que vem dos pais, dos mais idosos, experientes. A sabedoria de quem não arrota
arrogância e, portanto, é sempre bem-vinda como um ensinamento que me constrói, que me faltava e que eu terei para dar. A todos desejamos esta sabedoria e que a palavra de Deus, fonte de graça e de sapiência, conduza a todos à felicidade. Ser humilde tem vantagem. Bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Tira o pé do chão, vai! Tchá, 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 tchá. Que se levante a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei, para o mundo anunciar que és a porta estreita. Sai do chão e desce! Que se levante a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei, para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, vai! Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro
A palavra é Jesus Cristo. Entre uma leitura e a outra, na liturgia da palavra, na Santa Missa e nas celebrações da palavra de Deus em nossas comunidades, a Igreja nos propõe a oração sálmica. Portanto, um salmo ou um texto bíblico inódico que nos ajude a refletir, a reverberar o conteúdo das leituras contidas no contexto da liturgia. O Salmo 67, hoje, com 3 estrofes, coloca em nossa boca uma proclamação de fé tão bonita e carinhosa. Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Primeira estrofe. Os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Refrão: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Segunda estrofe. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Refrão: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Terceira estrofe. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Refrão: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Este é o salmo que encontramos neste 22º domingo do tempo comum, entre a primeira e a segunda leitura da Santa Missa e da celebração da Palavra de Deus hoje. Com este salmo, nós então recordamos as maneiras variadas que neste mês nós celebramos a cada domingo, durante a nossa oração de agradecimento pelo dom da vocação e da missão concernente a cada uma delas, quando, no primeiro domingo, nós louvamos ao Senhor pelo dom do ministério ordenado, dos 3 graus da ordem sacerdotal. Portanto, o primeiro, o diaconato, o segundo, o presbiterato, o terceiro, o episcopado. Levando em conta que o diaconato tanto pode ser transitório, dos seminaristas que se tornarão presbíteros, como o diaconato permanente, na dupla sacramentalidade daqueles que já assumiram o matrimônio e, na maturidade da sua fé e de sua humanidade, se sentem chamados a servirem ao Senhor na comunidade pelo diaconato em caráter permanente. Agradecidos, nós homenageamos aqueles ministros que nos servem. São imagens do próprio Cristo Jesus, que estão no meio de nós, como quem serve. E pedimos ao Senhor que aumente, numérica e qualitativamente, o volume das vocações ao ministério ordenado em nossas comunidades e paróquias, provindas de famílias equilibradas, orantes e contribuintes, colaborativas, empenhadas e fiéis. É de uma vocação que nasce uma comunidade também. A comunidade é sustentada por vocacionados, e não basta então o ministério ordenado. A comunidade reconhece, sente falta, promove a vocação à paternidade responsável. Desde os albores daquela pastoral familiar prévia, remota ao matrimônio, até que aí chegue
e depois nela se estabeleça. O matrimônio leva um homem, uma mulher, àquela unidade divina humana que promove a vida e com ela tudo o que ela exige. A vida biológica, espiritual, moral, social, porque a família é a célula primordial de uma futura sociedade que será bem-sucedida. Os pais, então, foram homenageados, quer aqueles que peregrinam conosco, como também aqueles que, depois de ter feito tanto bem, já estão na glória de Deus. E suplicamos ainda hoje que todos os dias nossos pais e mães sejam abençoados, porque dão a vida para o mundo por meio da palavra e da própria conduta. Que nosso Senhor recompense nossos pais, sustente na fidelidade todos os casais no seu matrimônio e ajude os noivos a prosseguirem na sua vocação rumo àquela maturidade do dom de si ao outro e a todos. No terceiro domingo do mês de agosto, nós contemplamos em Maria, assunta ao céu, uma imagem escatológica da vida consagrada religiosa. Pelos votos de pobreza, obediência, castidade, rapazes e moças no mundo inteiro dão um show de consagração de si, na dedicação da sua vida, nas mais variadas formas carismáticas de serviço. São servos e servas de Deus, que estão no meio de nós, sérios, comprometidos, amadurecidos na sua vontade de servirem e de seguirem a Cristo Jesus no outro. Vivem para os outros, porque vivem totalmente para o seu Senhor. Amam a Cristo Jesus e tudo o que lhe pertence e, portanto, vão ao encontro da Igreja em todas as suas tarefas evangelizadoras, particularmente nas missões junto aos mais desvalidos. E como temos a vida religiosa que socorre, consola, anima, educa e até mesmo constrói cidadania por onde quer que mais a Igreja necessite de sua presença. Ela ora e trabalha, ela reza e contribui para que o mundo se renove por dentro. A vida religiosa é um grande patrimônio espiritual, moral, humano, intelectual, teológico, místico que a Igreja Católica possui. Numa comunhão aberta e ecumênica com todas as realidades religiosas, sem medo e sem reservas, com ousadia, mas com fidelidade também. Louvados sejam, então, todos os religiosos e religiosas. Que o Senhor faça crescer seu número e a variedade carismática do Espírito Santo, que sabe onde, quando e quem mais a Igreja necessita. No quarto domingo, nós contemplamos as vocações de variados serviços nas comunidades. Os catequistas particularmente. E louvamos ao Senhor por todos os que passaram em nossas vidas fazendo tanto bem. Desde aquela senhora do apostolado da oração que na nossa infância conversava com nossos pais enquanto trazia o folheto da Santa Missa como um serviço humilde e com certeza recompensado pelo Senhor no bem que ela fazia, na oração do terço, da coroinha do coração de Jesus, da ladainha Nossa Senhora, ou nos mais variados serviços da vida eclesial laica, dos leigos, que, com tantas maneiras, estão como um fermento na massa humana através de todos os setores que frequentam e neles dão testemunho da sua fé e do seguimento de Jesus Cristo, naquela caridade variada, inteligente, penetrante, influenciadora, capaz de tudo para que a vida prevaleça, a morte se retarde e o sofrimento seja vencido. Que Deus abençoe muito todos os leigos e leigas que, na maturidade da sua fé batismal e crismal, têm espalhado o bom odor de Cristo por onde vão, constroem vida plena, onde quer que atuem, inclusive
nas esferas políticas sadias ou naquelas que se arruinaram por tanta corrupção, mas que contam ainda com a esperança de um homem ou de uma mulher que não pactuam com roubos, nem com mentiras, disfarçatez ou qualquer tipo de decepção para o eleitorado. Que Deus abençoe a todos os que primam pela paz, a justiça e a verdade, que realmente pertencem ao reino de Deus, carimbados pelo dom da graça salvadora batismal e que são o orgulho de nossa Igreja Católica. Hoje, nós concluímos o mês vocacional, agradecidos a Deus por todo tipo, pela variedade de formas de dar a vida, porque a vida ou vira dom ou não serve para nada. Jesus é o dom imenso do Pai. Ele se doou a nós, deu sua vida por nós. Então faremos como Ele, daremos nossa vida pelos irmãos também. A todos bom domingo e que a graça que o Senhor usou para preparar uma mesa para o pobre, para preparar esta terra para o pobre, tenha de todas as vocações o mosaico, o arco-íris, a cor maravilhosa, nítida da graça de Deus que vem ao nosso encontro e em nosso socorro. Bom domingo para todos. Agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje, A Palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até daqui a pouco. Satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Sacia com fartura, com carinho preparastes uma mesa para o pobre, derramastes lá do alto uma chuva generosa e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes
A palavra é Jesus Cristo. Neste momento vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa deste 22º domingo do Tempo Comum. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este trecho da carta aos Hebreus está inserido dentro de um contexto que já se dirige para o final da carta, que tem 13 capítulos. Aqui já alcançamos o penúltimo, capítulo 12. Os irmãos são motivados pelo agiógrafo, autor da carta, em tempos de desânimo, dúvidas, perseguições, em tempos de balanço. A comunidade parece que precisa de confirmar-se na fé, de definir-se no seu seguimento de Jesus Cristo. O próprio capítulo 12 começa com esta solene advertência: corramos com perseverança no certame que nos é proposto, deixando para trás toda vergonha, ignomínia, sofrimento, com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o realizador da nossa fé. Esta corrida aproxima sempre mais o fiel daquele que ele procura. Portanto, há uma tendência, uma tensão positiva de quem procura, e quem procura, disse Jesus, acaba achando. O autor, então, calça esta procura com o tema da proximidade. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável e fugidia, como fogo ardente, escuridão, treva, tempestade, som da trombeta e voz poderosa. Vocês se aproximaram de outra coisa, se aproximaram da cidade, do monte de Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, dos espíritos dos justos. Por fim, se aproximaram de Jesus, mediador da nova aliança. Há uma escala, então, de aproximações, de proximidades, de galgar e conseguir, de busca e de encontro, portanto, de perseverança. De fato, nos capítulos 10 a 13, a carta fala sempre de perseverar. A perseverança é uma temática contínua a partir do capítulo 10 na carta aos Hebreus. Perseverar quer dizer avançar sempre mais, para frente, nesta tensão de busca, de proximidade e de encontro. O Papa Francisco falava da cultura dos encontros e, portanto, daquele encontro que é construído, procurado, favorecido, facilitado. Hoje há uma tensão danada para um fechamento, portanto, para um centripetismo, não é? As pessoas são centrípetas, são voltadas para si mesmas. Ao invés, deveriam ser centrífugas, ou seja, um movimento do centro para os lados. Ao invés, é de fora para dentro, numa procura que reclui e não que evolui. Nós precisamos retomar nas nossas comunidades, nos nossos grupos, em todas as idades e instâncias,
esta ação centrífuga do Espírito que nos põe para fora, que nos manda em missão, que nos coloca a caminho em busca dos outros. Seres humanos centrífugos, cristãos centrífugos, ou seja, ação centrífuga que, partindo do centro, do encontro com Jesus, de quem nos aproximamos, nos empurra cada vez mais para fora naquela caridade que nos compele, como disse São Paulo na segunda carta aos Coríntios, na caridade que nos empurra, que nos compele para o encontro, a proximidade com os outros. Em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo, em tempos de busca de si mesmo, em tempos de vantagens desonestas, levianas, imorais e agressivas, em tempos de abandono de Deus, voltemos à procura de Deus, do Deus justo, do Deus vivo, o juiz de todos, do seu Espírito Santo, da Virgem Maria, das nossas comunidades, do rosto dos outros, do rosto do pobre, do incômodo, daquele que nos perturba, sim, incomoda, pesa. O Senhor nos encontra neles. Que a graça de ouvir esta palavra, esta leitura, arranque cada um de nós do seu mundinho, da sua comodidade ou do seu comodismo, daquela zona de conforto que todos nós procuramos e que nos instala. Que o Espírito Santo nos desinstale, nos incomode, nos arranque daí, nos ponha para fora, nos conduza, nos leve. Onde o Espírito está querendo me levar hoje? Qual é a minha identidade de busca, de peregrino da esperança, de nômade de Deus? Os católicos são nômades de Deus, são de coração inquieto, como o de Santo Agostinho, que celebramos nesta quinta-feira passada. Um coração inquieto, que não se aquieta enquanto não repousar no Senhor, quando o encontrar definitivamente. Um coração ardente. Qual é a nossa identidade atual de católicos? Às vezes nos acusam, e com uma certa nesga de verdade, de pessoas muito acomodadas, muito sedentárias, quem sabe obesas, daquela obesidade espiritual, até mesmo léxica, de palavras, de raciocínios, de atitudes, que estão nos deixando cada vez mais lentos, fechados, medrosos, sem o espírito de gana, de garra, de pegada, de risco, de afoitice, de ousadia, de parresia, como dizia o grande Papa Francisco. Sempre mais temos uma tentação de uma letargia coletiva, desta dormência que leva a gente à lei do menor esforço, a medir tudo pela métrica menor possível, a nivelar tudo por baixo da medida básica, ao mínimo. Que Deus nos defenda disso. Supliquemos ao Espírito Santo que nos conduza a uma proximidade de Jesus de Nazaré, aquele dos Evangelhos, o Filho da Virgem Maria, para que tenhamos no nosso peito o seu Espírito, na nossa mente o seu Espírito, nas nossas carnes o seu Espírito, no nosso coração o Sagrado Coração de Jesus. Peçamos à Virgem Maria, aos santos padroeiros, aos mártires, aos beatos, aos servos de Deus, aos bem-aventurados, que nos deem esta graça, a graça de uma propulsão, de uma tensão positiva para fora, de busca do outro. O outro é minha salvação. No outro Deus me espera, no outro Deus se hospeda, no outro o Senhor me encontra, e no outro posso encontrá-lo também. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nada nem de ninguém, nem mesmo dos reveses do nosso tempo. O revertério vem aí, vem causado pelo próprio Senhor com sua graça, que move
sempre, como fez homens e mulheres em todo o tempo, também no nosso, para que saiamos daqui, vamos com Cristo Jesus às periferias existenciais, lá onde se chora, se sofre, lá onde a gente não conhece o que acontece. Somente indo, constatando, se envolvendo e se comprometendo, se sujando, adquirindo o cheiro das ovelhas. Que Deus nos leve, que Deus nos guarde, que Deus nos aproxime de si e do seu Filho Jesus pela ação carismática do seu Espírito. Que nada em nós se amorteça, que nada em nós se adormeça, que nada em nós sossegue, pare, que nada perca o sentido. Só Jesus é o grandioso sentido de nossa vida, o gigantesco ideal pelo qual estamos dispostos a morrer para ressuscitar eternamente, sem medo, com imensa alegria e tranquila segurança. Vem, Senhor Jesus, vamos ao teu encontro. A todos bom domingo. E agora ouviremos a santa boa música católica para daqui a pouquinho escutarmos e meditarmos sobre o Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. Um abraço, fique bem e até daqui a pouco. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor. Tesouro escondido em segredo mantido. Em seus sonhos de pai quis me confiar o cuidado da vida, herança bendita. Meu Deus quis em mim revelar seu amor. Toda missão
A palavra é Jesus Cristo. Hora de ouvir o Evangelho deste 22º domingo do tempo comum, quando celebramos a Santa Eucaristia ou a liturgia da palavra em nossas comunidades. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lógica esquisita esta de Jesus para falar com pessoas tão interessadas em autopromover-se. Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus. É uma autoridade grande, rica, notável. Com ele estão seus discípulos. Todos observam Jesus e Jesus observa a todos. Todos observam Jesus para ver como é que ele se comporta. Assim como todas as pessoas nas festas olham umas às outras, tentam controlar todos. Quem sabe uma pessoa como Jesus, que tinha fama de mestre, que tinha um grupo de discípulos, este sim mesmo, que tinha que ser observado. Nós normalmente colamos nossos olhos numa autoridade, em alguém assim muito poderoso. Gostamos disso, dos ídolos. Nós idolatramos as pessoas com nossas observações, nossos olhares, às vezes fofoqueiros também. Gostamos de comentar, de tecer conversas sobre todos os que nós observamos. Todos observavam então Jesus, mas ele também observava a todos. E Jesus observava a todos não para fofocar, mas para perceber as escolhas que cada um fazia do lugar a ocupar. Percebia que logo todos procuravam ocupar os primeiros lugares, os melhores lugares dentro do ambiente, da festa, do almoço, do jantar em que estavam. E Jesus aproveita então para falar, aqui não é diretamente dito, mas provavelmente dito aos seus discípulos, que cuidem com isso. Essa busca dos primeiros lugares revela algo muito ulterior e muito mais interior do que simplesmente uma procura de vantagens e de notoriedade, de percepção alheia sobre nós mesmos. Esta busca de primeiros lugares, de vantagens, ela tem no centro alguém que se procura a si mesmo, que está morta e que, portanto, tem que encontrar nos olhares, nos aplausos, nos interesses dos outros um pouco de vida.
está morta, precisa ressuscitar, na ressurreição dos justos. Mas, não acreditando nisso, não percebendo isso, a pessoa então procura as migalhas, mendiga os aplausos, mendiga as atenções e fica zangada quando não lhe percebem, quando não agradecem o presente que trouxe, querem o tempo todo serem percebidas. Como ocorre isso nas nossas festinhas, nas ocasiões de aniversários? Está todo mundo se procurando a si mesmo, não a se aproximar do outro, como vimos na segunda leitura da missa de hoje, mas aproximar todos de si mesmo, para lhe cultuar, o culto de si, o autoculto. Nossas condutas têm sido, sim, autoculticas, auto-idolátricas. A idolatria do ego, egolátricas. Egolátricas. Fazemos de nós deuses, o centro de tudo e do mundo, para chamar a atenção de todas as maneiras, de todos possivelmente. Jesus então fala do lugar. Qual é o lugar do discípulo? Qual é o lugar melhor para Jesus? O melhor lugar para Jesus é o último, antes de tudo porque não tem concorrente, ninguém quer. Aquele é o melhor lugar, do ponto de vista da comodidade. Mas o lugar também tem a ver com o pós-lugar. Não se trata de um locus físico, mas de um locus moral, porque é ali que o Senhor vai olhar os últimos. Os últimos serão os primeiros. Eles poderão ser convidados do último para mais para cima. Mais para cima. Então, o lugar que Jesus indica é embaixo. É no chão. É no humus. É na humildade, como nós ouvimos na primeira leitura. É na terra. Tem gente que vive em busca das alturas, de sair do mundo, da fuga da realidade. Mas o nosso lugar é na terra, é no mundo, é no coração da sociedade. É aqui. Amemos o nosso lugar. Tomemos posse do último lugar, é o nosso. É dali que o Senhor vai nos chamar. É lá que o Senhor vai nos buscar. O nosso lugar é o cemitério. É lá na nossa sepultura, onde o Senhor ressuscitado, como fez no Sábado Santo, irá nos buscar das nossas sepulturas. É lá que Ele nos encontra no sacramento da reconciliação, sepultados nos nossos pecados, para nos dar ressurreição total, moral, espiritual, social, cultural. O Senhor quer nos dar a recompensa da ressurreição dos justos. Então, o último lugar é o nosso. É o lugar de Cristo, o lugar do crucificado. O locus salutis, o lugar da salvação, é aquele que ninguém quer. Quem quer ser crucificado? Quem quer ser esquecido? Quem quer ser não olhado, não desejado? Santa Teresa de Calcutá dizia que ruim não é ser pobre, ruim é não ser olhado nem desejado. Sim, e ninguém de nós parece que naturalmente está feito para isso. Mas o Senhor nos desafia hoje a isso, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Também Jesus tem um segundo recado, este para quem o convida. Quando fizer uma festa ou der um jantar, um almoço, convide não os de perto, os de casa, os parentes, os vizinhos ricos. Há de se ter a preocupação de ir fora, longe, lá onde há excluídos do convívio social, aqueles que ninguém quer. Quem quer perto de si um pobre, um aleijado, um coxo, um cego? Porque isso pode causar vergonha, pode causar trabalho, pode dar incômodo. Ninguém quer ter incômodo com ninguém. Sobretudo se for pobre, ninguém gosta de pobre. Dos pobres gostam aqueles que deles querem tirar proveito. De pobre fala aquele que alardeia de si mesmo o que fez por eles para tirar vantagem. É esse o trato que se dá a pobre. Depois os esquecem, nem querem saber. Se sujam com os pobres para poderem viver de uma vida limpíssima e rica, isso sim.
Esse trato dado aos pobres é contra Deus e vai ter a sua recompensa, vai ter a sua punição, sim. Quem humilha os pobres fere o rosto de Deus. E Deus não se esquece disso. Com carinho, preparastes uma mesa e esta terra para o pobre, ouvimos hoje do salmista no Salmo 67. Convidar os pobres, convidar os incômodos, convidar aqueles que não são olhados, desejados. Sim, nisso há uma promissão. Há uma mística, a mística da procura e do encontro com aquele que com eles se identifica, Jesus de Nazaré. Quer encontrar Jesus? Sim, vá adorá-lo na Eucaristia, sem esquecer que ele está no pé da porta da igreja com frio e com fome e com vontade de entrar, dizia o grande São João Crisóstomo. Se essa for a procura, haverá uma proximidade de Jesus mesmo, como disse o autor da carta aos Hebreus na segunda leitura. E então receberemos a recompensa na ressurreição dos justos. Por agora, cuidar dos pobres. Não sabendo de que lado ficar, fique do lado dos pobres, porque você ficará do lado de Deus. Deus está do lado dos pobres e lá nos espera. Não se engane, não se deixe iludir. Tenha certeza de que este é o melhor endereço de Deus. Ele mudou o CEP do céu e o transferiu para a vida lá onde ela é mais ameaçada, menos apreciada, mais desprezada. É aquele o nosso endereço. Deus nos espera por lá. A todos, bom domingo. Que toda a carga fonética e moral deste Evangelho arranque-nos de nossa mediocridade, tire-nos do sofá, leve-nos para fora das telinhas dos celulares, das redes sociais, das buscas de lampejos, bajulações e adulações. Vamos ao encontro dos outros, dos últimos. É lá o lugar onde o Senhor quer nos encontrar para nos chamar mais para cima, para a ressurreição dos justos, para a recompensa que há de ter quem se sentar no último lugar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados,
já se perdeu. Cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome. Passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão